Em 2008, nasce uma criança destinada a mudar a história do Brasil. E tudo estava bem, mas, aos 45 dias de vida, essa criança demonstrou um sinal de uma grande luta que estava por vir. Sua mãe não acreditou. Esse tipo de coisa só acontece com os outros. Mas a criança fez de novo e de novo. Até os 3 anos de idade, seu desenvolvimento era lento. Mas ele existia, e nenhum médico sabia o que ela tinha. A ciência e a medicina, logicamente, têm barreiras. Mas será que o conhecimento era mesmo uma barreira na época? Essa é a história dos Fischer, a família que legalizou a cannabis medicinal no Brasil. Até os 4 anos de idade, Anne Fischer não tinha um diagnóstico. Nascida em Brasília, filha de Norberta e Catiele, a criança apresentava uma série de convulsões que atrasavam seu desenvolvimento. Não só isso, mas a doença chegou num ponto em que não somente atrasava o desenvolvimento, como começou a tirar tudo dela. O dia do diagnóstico chegou. Síndrome CDKL5. Uma forma grave de epilepsia, muito rara. Nenhum medicamento funcionava. A criança chegou a ter 80 convulsões em uma semana. Anne nasceu com uma síndrome que causava atraso neuropsicomotor, além da epilepsia. Foi quando a gente teve um diagnóstico de qual era a síndrome que ela tinha, CDKL5. E ela teve uma regressão muito grande aos 4 anos. Ficou muito debilitada mesmo. No entanto, muitas vezes, quando a gente está diante de um problema que parece que não dá para resolver, a gente precisa pensar fora da caixa. E a caixa, nesse caso, é o Brasil. Talvez a solução estivesse fora da caixa. Mas não tão longe assim. Foi num grupo do Facebook que a Catiele encontrou um vídeo americano, um pai nos Estados Unidos, descrevendo algo parecido que acontecia com a Anne, uma criança com convulsões severas, muito graves, que havia respondido a um óleo derivado da cannabis, o canabidiol ou CBD. E esse é um dos mais de 100 fitocannabinoides presentes na planta cannabis sativa. E aqui está a diferença que a maioria das pessoas nunca aprende. O CBD não é responsável pelo efeito psicoativo da maconha, ou o barato, a onda. O responsável por isso é o THC. São moléculas diferentes, mecanismos de ações diferentes no nosso sistema nervoso. Em termos mais simples, o CBD funciona como um amortecedor, reduzindo o limiar convulsivo sem alteração de consciência, sem criar dependência, sem efeitos que fazem com que a maconha seja classificada como entorpecente. E esse era exatamente o tipo de composto que o cérebro da Anne precisava. Mas na época, seu uso era ilegal. Estava listado pela Anvisa como substâncias de uso proibida no Brasil. Mas a família decidiu, foda-se, que importar era a solução. Eles encontraram um fornecedor nos Estados Unidos e o esquema era o seguinte: o medicamento era vendido em forma de pasta dentro de uma seringa. O fornecedor colocava a seringa dentro de uma caixa rosa e enviava por avião em formato de presente. Em novembro de 2013, a Anne recebeu a primeira dose de CBD. 9 semanas depois, as convulsões zeraram. E deixa eu repetir isso aqui para vocês que já estão desatentos aí nesse ponto do vídeo. Uma criança que apresentava 80 convulsões por semana com o uso de um medicamento com uma dose do tamanho de um grão de arroz levou esse número para 0. A síndrome não tem cura, é uma doença genética, mas tem uma clara diferença aqui. A Anne deixou de somente existir para começar a viver. Mas se a gente voltar para essa tela aqui, vocês podem notar que falta alguma coisa. Após 4 meses, a importação foi interceptada. Isso. E a gente trazendo o produto escondido pelos correios. Então, para mim, assim, falei pra Catiele, tô preso, né? Quem é que ia me dizer que eu não podia tentar? E a gente foi, e ela começou a melhorar. E a vontade que tinha era de sair gritando e falar, olha aqui. Não é polêmica. Basta o cara saber que maconha pode ser remédio, que ele apoia. Porque por trás e maior do que todos os preconceitos, as pessoas têm um mínimo de compaixão no coração. Sabe qual é? É impossível você ver uma história como a da Catiele e não ficar do lado dela. A Anvisa entrou em contato com os Fischer, e esse é o tipo de contato que ninguém quer receber. Tudo que foi conquistado, toda aquela luta, novamente, estava a um passo de ser perdido. Mas os Fischer não aceitaram. Procuraram um advogado, montaram um dossiê completo. Planilhas com a frequência exata das convulsões antes e depois, exames, laudos, literatura científica, e mandaram para o juiz. O juiz federal leu o processo e em poucos dias deu a sentença. Foram lá em casa, gravaram, fizeram um documentário de 6 minutos e esse documentário foi apresentado em São Paulo. Quando esse documentário foi apresentado em São Paulo, o impacto dele foi maior ainda. E tinha o pessoal do Fantástico assistindo. Eles nos ligaram aqui em Brasília e perguntaram se a gente poderia dar entrevista pro Fantástico. A gente aceitou na hora, mesmo sabendo o risco, né, de se expor,
porque a gente estaria indo para a televisão falar que a gente estava fazendo uma coisa legal. Aí a gente aproveitou aquele contexto. Na segunda-feira, o advogado entrou na justiça com o pedido para que a gente pudesse importar sem ser bloqueado pela Anvisa. O juiz, na terça-feira, começou a contar o processo, o juiz leu, ele se espantou, ele falou que era uma questão de risco ou morte e, para nossa surpresa, em apenas 3 dias, que é algo raro no Brasil, nós ganhamos na justiça. E aqui, novamente, eu venho questionar. Por que uma substância não psicoativa, sem potencial comprovado de dependência, com um mecanismo de ação radicalmente diferente do THC, estava classificada no mesmo nível que outras substâncias como crack? E como você pode imaginar, não existe resposta boa o suficiente para isso. Graças à coragem dessa família, hoje, em 2026, a cannabis medicinal é aprovada e regulamentada no Brasil para várias condições. Dor crônica, epilepsia, insônia, ansiedade, fibromialgia, autismo, Tourette. Você entendeu, né? E vocês se lembram do que eu falei lá no início do vídeo? Mas será que o conhecimento era mesmo a barreira na época? Pois é, a barreira não era ciência. É algo muito mais profundo que está enraizado na nossa sociedade. Tudo que a gente precisa fazer, assim como a família Fischer fez, é dar o primeiro passo.